Eu sou Roberto de Farias, esse aqui é o Fantástico Mundo dos Arquétipos e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a filosofia da expansão de consciência. Gente, eu decidi trazer o vídeo de hoje porque é uma coisa assim que eu acho que é filosófico, na verdade. Expandir a consciência é mais do que querer conhecimento, é mais do que querer saber quem somos, de onde viemos, para onde vamos. É muito mais profundo do que isso. E eu tô aqui fora no meu quintal, então vai fazer barulho porque tem a rua bem próxima aqui. Então vocês ignorem o barulho externo, tá? Acreditem se quiser, olha o céu, olha o sol. São quase 9 horas da noite e eu tô aqui descansando um pouquinho, estudando um pouquinho, e eu comecei a pensar sobre essa loucura toda que a gente está correndo atrás de conhecimento para poder expandir, para poder saber, para poder entender. E no final das contas, gente, isso pode ser uma grande cilada, porque todos nós temos a intenção e o desejo de conhecer. Eu, por exemplo, eu sou um estudioso profundo de tudo o que me interessa. Qualquer coisinha que eu goste, qualquer coisinha que me interessa, eu vou mergulhar de corpo e alma, assim, sabe? Nos livros, nos vídeos, nas séries. Eu vou tentar buscar o máximo de informação possível para poder compreender aquilo que eu gosto. E se eu for ganhar dinheiro em cima disso, trabalhar como profissional, mais ainda, porque daí eu preciso entender para poder aplicar isso de forma correta dentro do trabalho. Mas quando a gente vai olhar essa questão do conhecimento, essa questão do o que eu estou buscando, o que eu quero com tudo isso? Eu quero conhecimento, eu quero expansão de consciência, eu quero entender a vida, eu quero entender a origem de tudo, ou eu quero apenas entretenimento? Porque são coisas diferentes, né? Se você assiste, por exemplo, vamos supor que você esteja assistindo no meu canal aqui, esse nosso canal, apenas por entretenimento, não tem nada para fazer, então eu vou colocar lá no canal do Roberto e eu vou assistir alguns vídeos dele, porque ele fala algumas coisas filosóficas de vez em quando e me interessa. Ok, a gente assiste por entretenimento, assim como a gente assiste um filme, assim como a gente assiste uma novela, a gente lê um livro, é entretenimento, a gente está se entretendo, a gente está fazendo com que o tempo passe. Até aí tudo bem, não tem problema nenhum, porque isso é uma necessidade do ser humano. Lembra que a gente explicou nos outros vídeos, a gente já falou sobre isso. Se isso aqui for uma prisão, né, o que você vai fazer numa prisão, que não tem muita coisa para ser feito? Então você precisa de entretenimento para poder viver, para poder não ficar louco, né? E para não viver na solitária, digamos assim, de uma prisão. E aí o entretenimento ele foi criado, a arte foi criada para nos entreter, para nos fazer pensar, refletir, evoluir, mas sobretudo entreter. Então entretém a gente. Quando a gente está estudando para a expansão de consciência, muitas vezes as pessoas ficam meio que fanáticas, bitoladas pelo conhecimento. E essas pessoas acabam perdendo muitas oportunidades na vida por conta desse conhecimento, por conta desse fanatismo. Então as pessoas, o que acontece com elas? Elas vão estudar muito, elas vão mergulhar no conhecimento, elas vão querer entender, elas vão querer compreender. E por conta disso, a gente acaba expandindo a consciência a ponto de se reclusar. A gente acaba não tendo mais vida social, a gente já falou um pouquinho sobre isso, eu às vezes me sinto assim, né, a polaridade lá, a dualidade que nós temos como ser humano, de às vezes nós estamos com vontade, às vezes nós não estamos com vontade, o arquétipo é o mesmo, só muda a polaridade, e às vezes a gente não quer se socializar, a gente não quer sair, né? Mesmo eu que adoro comunicação, eu gosto muito de me comunicar, quando eu estou no meu ser eu quero me comunicar, e quando eu não estou no meu ser eu quero me isolar. Eu quero ficar aqui no meu cantinho, cuidando do meu jardim, das minhas flores, né, estudando. Mas a gente acaba perdendo oportunidades por conta disso. Então o que eu percebo é assim, ó. Hoje eu tenho uma empresa, eu tenho uma equipe que trabalha para mim, e essa equipe faz a minha empresa funcionar. Então a única coisa que eu tenho que fazer é o estudo de arquétipos, eu não preciso ter contato com ninguém. Então isso é ótimo, porque essa parte de ter contato, quando você não está com vontade de ter contato, que muitas pessoas são obrigadas a ter, dependendo do teu trabalho, você não tem opção.
Você está lá no teu não ser e você é obrigado a ver o cliente, falar com o cliente, sorrir para o cliente, sem estar na tua polaridade de estar lá com o cliente. Então isso faz com que a gente, no meu caso, eu tenho essa possibilidade de não ter que passar por isso, por exemplo, né? No meu trabalho atualmente, né, essa parte do logotipo com arquétipos, eu não tenho que falar com o cliente, porque eu tenho uma equipe de comunicação que faz isso por mim. Então o cliente contata, fala lá com o Theo, com a Rosângela, e eu só faço o estudo dos arquétipos. E depois de pronto o estudo dos arquétipos, a gente faz o croquis, envia para o departamento de artes, que apresenta essas artes para a gente apresenta para o cliente, se estiver dentro daquilo que a gente pediu. Então, né, tem essa coisa de uma comunicação interna, mas é mínima no meu caso. Eu não tenho aquela comunicação grande nem com o meu funcional e nem com os meus clientes. Nesse caso está tudo bem, porque eu já consegui estabelecer uma empresa, minha empresa já está estabelecida, a gente, graças a Deus, a gente está indo super bem, a gente bateu aí os 22 países em 2 anos de portas abertas, estamos com clientes no mundo todo, e se Deus quiser a gente ainda vai ter muitos outros clientes em muitos outros países, mas eu fico pensando nas pessoas que não têm a mesma oportunidade que eu, ou que não estão no mesmo nível de expansão que eu. E é para elas que esse canal existe, né? Eu não estou fazendo esse canal para mim, nem para pessoas que já têm o conhecimento que eu tenho. Eu estou fazendo o canal, os vídeos para pessoas que estão em busca do conhecimento e que querem expandir, e que querem conhecer, e que querem alcançar o mundo da prosperidade, né? O mundo da abundância. Seja só emocional ou seja financeiro, não importa, né? A gente tem que pensar que existem essas duas polaridades também. E aí, eu fico pensando nessas pessoas. Se essas pessoas estão imersas numa busca pelo conhecimento, numa busca pela expansão, e elas não têm tempo de ir para a vida e de se conectar com as pessoas e de buscar contatos e conexões, uma rede, um networking, uma rede de pessoas que vão te ajudar. Muitas vezes, né, começa com os amigos. Você começa um negócio, por exemplo, vamos supor que você vai vender cachorro-quente. Você coloca lá o seu carrinho de cachorro-quente. Quem são os seus primeiros clientes? Os teus amigos e a tua família, né? Aquelas pessoas que convivem mais com você. Então tudo começa ali perto. Se você está numa busca interminável pelo conhecimento e você quer saber quem somos, de onde viemos, para onde vamos, está tudo bem. Só que se você só vive disso, se você começa só a estudar, não adianta você parar depois, futuramente, e começar a reclamar porque você não está conseguindo a prosperidade que a gente tanto fala que você vai conseguir dentro da expansão de consciência. Porque você só consegue, a gente já falou sobre isso, mas eu acho que aqui é o momento de filosofar sobre o que a gente falou nos outros vídeos. Você só consegue atingir a prosperidade e a abundância quando você aplica aquilo que você conheceu na sua vida. Então você busca conhecimento e aplica na sua vida e tem o resultado. Isso serve para tudo na vida, para qualquer faculdade que você fizer, para qualquer curso que você fizer, você aprende e precisa praticar para ter resultados. Assim é com a expansão de consciência também. A gente está atrás de conhecimentos, a gente lê livros, a gente vai atrás de assuntos que vão nos ajudar a compreender melhor e a gente tem que começar a aplicar lá fora, para a gente não virar um cara técnico que sabe tudo, mas não faz nada. Sabe, existe muita gente assim, pessoas que são mestradas, doutoradas, que têm diplomas bons em faculdades excelentes e que não sabem aplicar na vida real, né? Porque elas estão acostumadas com o livro. São pessoas que muitas vezes são taxadas de geek ou de nerd, porque elas estão sempre mergulhadas dentro do livro. Isso é muito ruim, não é bom. Não estou falando o fato de você ser geek ou nerd, estou falando o fato de você ser geek e nerd e não aplicar isso na vida, e não saber como funciona na realidade, na prática, porque na teoria tudo é muito perfeito, tudo é muito bonito, né? Inclusive quando você tem uma empresa, no lado do empreendedorismo, você faz as discussões, as reuniões, teoricamente, e depois vai aplicar, e você vê que tudo aquilo que foi discutido na reunião, muita coisa funciona, mas muita coisa não funciona na prática, por mais bonito que seja no papel. Então a gente precisa entender que quando nós estamos nessa busca de conhecimento, nessa jornada de expansão de consciência, tá tudo bem querer estudar e querer aprender, mas você precisa aplicar para ter resultados. Senão você só vai ser o cara técnico que sabe tudo e não tem resultado, não tem a prosperidade, ela não vai entrar na tua vida. E não é porque tem alguma coisa errada com a energia.
Não deixa de ser também, mas não é isso. Porque quando você tem um conhecimento parado, é a mesma coisa de que quando você tem uma roupa parada na sua casa que você não usa, alguém está passando frio, alguém está passando necessidade, precisa, e você deixa aquela energia parada. Então ocorre um bloqueio energético ali. A mesma coisa acontece com o conhecimento. Quando a gente estuda e aprende, sabe alguma coisa e não aplica e não passa para frente, a gente tem um bloqueio energético na área do conhecimento e a gente acaba não conseguindo ir muito longe com isso. Por mais que você aprenda mais coisas e você consiga mais técnicas, se você não aplicar, você nunca vai conseguir abrir portas nenhuma para continuar a sua expansão. Então assim, a sua expansão do conhecimento, ela é grande, mas a sua expansão na vida, aquela experiência que nós, seres de luz, que estamos aqui no planeta Terra para fazer uma expansão de consciência, mas viver uma vida terrestre, uma vida física, materialista, de material, não que nós devemos ser materialistas, mas uma vida material, a gente acaba não aplicando e não conseguindo ter essa vida. E aí você não vai conseguir comprar o teu carro, a tua casa, o teu apartamento, não vai conseguir comprar a tua ilha, o teu iate, o teu carro esportivo, você não vai conseguir nada disso. O acesso a essas coisas está disponível dentro da aplicação de tudo aquilo que a gente estuda, que a gente aprende, que a gente lê, que a gente assiste. Se você leu tudo já, assistiu tudo, aprendeu tudo, filtrou, viu o que é bom para você, viu o que é bom para a sociedade e começa a aplicar, imediatamente você começa a ter resultado em cima disso. E aí entra a questão do Banco Universal, a gente sempre fala disso aqui no canal, que existe o Banco Universal, onde quando você tira algo de alguém, você tem débito, quando você dá algo para alguém, você tem crédito, e isso faz parte do Banco Universal. Você estudou, então você conheceu. Só que você não está aplicando, você não está dando. Então você não tem crédito nenhum para receber de volta. Como que você vai ter uma vida próspera se você bloqueou a tua conta? Então assim, não está entrando nada e não está saindo nada. Então você continua vivendo. Então esse vídeo de hoje, eu até sentei melhor aqui agora. Esse vídeo de hoje é para você que tem o conhecimento e fala: Roberto, eu já fiz de tudo, já apliquei tudo e não estou conseguindo resultado nenhum na minha vida. Esse vídeo é para você, porque muito provavelmente você não está aplicando o conhecimento, porque conhecer é uma coisa, saber é uma coisa, aplicar e colocar em prática é outra. Para quem trabalha com engenheiros, para quem trabalha com engenheiro, isso é uma coisa muito comum entre engenheiros. Os engenheiros, é claro que não é uma regra, tá, gente? É uma coisa que acontece muito, que eu tenho contato aqui no departamento de mineralogia que eu trabalhei, eu tinha contato com muitos engenheiros, então a gente via muito isso. Os engenheiros que estudaram, nerds, que sabiam tudo, eles sabiam absolutamente tudo que estava nos livros, mas eles nunca foram colocar a mão na massa. Esse pessoal, eles não sabiam a dificuldade que a gente tinha quando a vida era prática, a vida real ali, sabe? Então, eu lembro que, gente, dá vontade de estapear a cara da pessoa, porque a pessoa tá falando pra você que dá pra fazer uma coisa que você trabalha e você sabe que não dá pra fazer, que você já sabe, você já fez, você já tentou e você viu que não dá. Só que no livro diz que dá, na prática não dá. Essa pessoa vai ser próspera na vida dela? Não vai. Ela não vai alcançar abundância de maneira nenhuma, eu garanto isso pra você. Né? Essa pessoa está vivendo na zona de conforto dela. Ela aprendeu, sabe muito, não quer trabalhar porque ela está só vivendo a parte... não é filosófica, a parte intelectual. Ela sabe a parte intelectual, ela está toda rica no intelecto, mas ela não está colocando isso na prática, então ela não vai conseguir desbloquear essa energia para que o universo consiga trazer para ela a abundância que ela merece, porque o tempo que ela se dedicou na faculdade já é o suficiente, já seria o suficiente para ela receber de volta o retorno, a recompensa, né, do banco do universo, só que ela não está aplicando, e quando você não aplica, é tipo você ter dinheiro e não colocar em aplicação nenhuma, você não coloca nem na poupança, você deixa lá na conta corrente, tá perdendo de ganhar juros. É a mesma coisa aqui, você tem o conhecimento, é como se você tivesse o dinheiro, só que você não está aplicando, então você não tem retorno nenhum. E se você não tem retorno nenhum, como que você vai ter a prosperidade que você tanto está buscando? Então esse vídeo é para você que coloca aqui nos comentários de vez em quando: Roberto, eu já estudei tudo, tenho um monte de curso, eu não consigo ter retorno nenhum. Aplica, você não está aplicando. Aplicar não é falar para as pessoas, não é sair por aí falando tipo: olha, eu aprendi isso, isso, isso e aquilo. Isso ainda é teoria.
né? Por mais que sejam boas as intenções, por mais que você esteja levando o conhecimento, ainda é teoria. Aplicar eu aprendi que plantar, um bom exemplo isso, eu aprendi que plantar uma semente na terra germina. É uma verdade? É uma verdade. Mas para ela germinar, a terra tem que estar preparada, boa, na temperatura ideal. Por exemplo, aqui no Canadá, se a gente planta no final da primavera, a gente já não vai ter flor nenhuma e nem planta nenhuma. Ela vai começar a germinar e vai morrer, porque não está na temperatura, no tempo correto. Aqui, principalmente aqui na cidade que eu moro, uma das cidades mais frias do mundo, se você plantar no meio do verão, você já corre o risco de não ver a cara da flor, porque no meio do verão já está muito próximo do outono. E o outono aqui já é muito frio para uma planta, então a planta não consegue. Na teoria, basta jogar a semente dentro da terra e molhar. Essa é a teoria. Mas na prática não é bem assim que funciona. A gente sabe que tem todo um conhecimento que você precisa aplicar. Percebe? É mais ou menos a mesma coisa. Eu preciso aplicar o conhecimento dentro daquilo que é correto para aquela área. Por exemplo, a semente deve ser plantada sempre no início ou um pouco antes da primavera, para que a gente consiga ter bons resultados aí durante o verão. No Brasil era mais comum a gente ver as flores florindo na primavera. No Canadá as flores florescem no verão, porque como é muito curto, planta-se na primavera, que ainda tem gelo. Depois que acaba o gelo a gente planta, ou você pode jogar as sementes, que as sementes vão dormir enquanto está com gelo e depois elas germinam. Mas o ideal é plantar mesmo depois que está sem gelo nenhum, porque daí você já planta no lugar onde ela vai germinar e florescer. E aí ela floresce durante o verão. Então é um conhecimento que você só sabe na prática, né? E principalmente se você vem do Brasil para o Canadá, então eu poderia chegar aqui e falar, gente, não, eu vivi na prática. Pode plantar o ano inteiro, porque no Brasil a gente pode plantar o ano todo, que vai ter flor o ano todo, né? É claro que tem regiões que mais e regiões que menos, porque o Brasil é extenso e tem muito frio e tem muito calor também, então dependendo de onde você está. Eu venho de Bragança Paulista, em Bragança Paulista mesmo no inverno a gente consegue ter flores. Então você percebe como muda a realidade quando você começa a pegar o teu conhecimento e aplicar na prática. É isso que eu queria que vocês pensassem um pouquinho. Então eu estava aqui sentado aqui, estudando, descansando um pouquinho, tomando minha vitamina D. Eu falei, gente, isso é um assunto muito importante e as pessoas às vezes passam despercebido, porque assim, é óbvio que é assim, é óbvio, mas muitas vezes a gente não enxerga o óbvio, porque a gente está procurando por algo mais complexo. É tipo quando você abre a porta da geladeira para procurar o ketchup, mas você não viu que tinha uma garrafa de água ali, porque você estava procurando pelo ketchup. Então, você senta e você fala, nossa, preciso de água. E aí você precisa olhar para ver se tem água na geladeira, porque você não viu, porque você não estava procurando por isso. É a mesma coisa. Quando a gente está nesse caminhar da expansão de consciência, a gente muitas vezes está procurando pelo complexo. A gente está buscando um conhecimento muito profundo, muito junguiano, muito filosófico, muito que faz a gente raciocinar, e a gente acaba perdendo aquele pedacinho do conhecimento que é óbvio e que sem ele nenhum conhecimento profundo vai fazer efeito, porque a gente não consegue aplicar na realidade, na prática. O vídeo de hoje era só uma filosofia para fazer você entender que se você aprendeu, se você fez cursos, se você tem técnicas e você não está conseguindo desbloquear a tua vida financeira, muito provavelmente você não está aplicando. Roberto, mas como que eu aplico? Eu não conheço ninguém, eu não estou com clientes, a pandemia está aí. Existe, gente, milhões de formas de aplicar conhecimento. Um deles é indo em orfanatos. Eu não sei se existe orfanatos ainda no Brasil, no Canadá não existe mais. As crianças que não têm pais, elas ficam em casas que colocam um nome lá na lista, e essas casas recebem essas crianças para ser cuidadas até que elas encontrem um pai adotivo. Mas se não existir orfanato mais no Brasil, como não existe mais no Canadá, vai para o hospital. Tem asilo. No hospital as pessoas estão doentes, precisando de atenção. Existem doentes, acredite se quiser, gente, existem doentes que não têm amigos e não têm familiares para ir visitar. Eles ficam no hospital o tempo todo sozinhos.
Existe no asilo pessoas que são completamente esquecidas pelos próprios filhos, pelas próprias famílias. Essas pessoas não têm companhia a não ser os idosos que estão lá, que muitas vezes já não são mais são da consciência, eles não têm mais uma consciência sã para conversar. Então muitas pessoas acabam ficando loucas, literalmente lá dentro, porque elas não têm socialização, elas não têm uma vida social efetiva. E o que a gente pode fazer? A gente pode ir lá e aplicar as nossas técnicas. Roberto, aprendi um monte de coisa e não tem onde aplicar? Agora você já sabe aonde aplicar. Aplica. Quando você aplica na prática, você recebe retorno. No mínimo que vai acontecer com você, se você não tiver retorno nenhum, é você fazer o dia e a vida de alguém muito mais feliz. E lembre-se, o que você sabe é uma gota, o que você não sabe é um oceano. A gente não tem como saber todas as coisas do mundo, a gente só pode saber a gota. O oceano todo é muito grande, é grandioso, profundo, é escuro, a gente não consegue, mesmo com as mais incríveis tecnologias, eles entram no oceano e eles não conseguem a profundidade do oceano, porque é muito grande, é muito vasto, é muito escuro. Assim é o nosso universo de conhecimento. A gente não vai conhecer tudo, a gente não pode querer aprender todas as coisas do mundo porque a gente não vai conseguir. A gente tem que focar naquilo que a gente realmente quer, naquilo que a gente realmente ama, poder aplicar aquilo dentro da nossa vida para poder começar a ter retorno, senão a gente não vai sair do lugar e muitas vezes a gente vai acabar na zona de conforto, que é sentado no sofá assistindo televisão, sem poder ter aquela vida em todo o seu potencial que nós poderíamos ter. E aí a gente vai ter que passar o resto da vida pensando, e se eu tivesse levantado do sofá da zona de conforto e tivesse ido para a vida e enfrentado as coisas que a vida tem para nos oferecer. O que poderia ter acontecido da minha vida? Você só vai saber se você se levantar desse sofá que você está aí agora, nesse sofá da zona de conforto, que é tão confortável, muitas vezes a gente tá tão perfeito pra gente, o emprego que a gente tem, o salário que a gente tem, as condições que a gente tem, que a gente não vê a possibilidade que o universo está dando pra gente de crescimento pessoal, emocional e financeiro. E aí a gente acaba morrendo na zona de conforto, sem ter vivenciado tudo aquilo que a gente podia. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, já sabe o que fazer, deixa o seu joinha, curte, comente, compartilha, deixa aqui embaixo o que você acha da zona de conforto, o que você acha dessa filosofia toda. É uma loucura? É uma realidade? É assim que funcionam as coisas? Qual é o seu ponto de vista? Esse é o meu ponto de vista. Eu estou dividindo com você aquilo que eu vejo, aquilo que eu percebo, aquilo que eu vejo tanto nos meus pacientes quanto na minha vida pessoal, que eu aplico aquele conhecimento para ter retorno. E eu sempre tive retorno. E eu quero que você também tenha. Eu deixo você por aqui com um beijo no coração e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Eu sempre tive para mim algo muito misterioso e intrigante na simbologia. Os arquétipos sempre foram algo que me despertava um fascínio, antes mesmo de eu conhecer o real significado dessa palavra. O que eu nunca imaginei é que todo esse mistério pudesse transformar a vida das pessoas, assim como transformou a minha. Eu tive algumas frustrações na minha vida. Abri um restaurante, o negócio quebrou, salão de estética que não funcionou, decepção amorosa que até livro virou. Mas eu soube aproveitar cada uma dessas frustrações para obter os principais ingredientes da minha transformação: força de vontade, foco e determinação. Eu inicio aqui uma nova jornada e eu convido você a transformar a sua vida assim como eu transformei a minha com o uso dos arquétipos. Eu, Roberto de Farias, de Bragança Paulista, para o mundo.